Olá, boa tarde. Vou resolver algumas questões agora do capítulo 27 e do capítulo 28. Aqui, exercício do capítulo 27, a 2A, e do capítulo 28, a questão 2. Então, do capítulo 27, ele pede para que a gente resolva essa equação diferencial aqui. y' menos y igual a u de 3t, com a condição inicial de y no ponto t igual a 0 sendo igual a 1. Então, aqui, o de 3t é uma função degrau, que é igual a 0 se t for maior ou igual a 0 e menor que 3. E é igual a 1 para t maior ou igual a 3. Então, aqui a gente vai resolver pelos métodos que a gente viu no capítulo, transformada de Laplace. Então, a gente pode aplicar a transformada de Laplace aqui nessa igualdade, nessa equação diferencial. E fazendo isso, a gente vai ter isso aqui, a transformada de y' menos y e a transformada de u de 3t. Então, a transformada da diferença é a diferença das transformadas. Então, a gente pode reescrever essa parte aqui como sendo a transformada da derivada primeira de y de t menos a transformada de y de t. Isso igual a transformada de u3 de t. A transformada da derivada primeira, a gente pode consultar a tabela, ou a gente pode fazer também, mas só consultando a tabela a gente para ser mais rápido, vai ser igual a S vezes a transformada de y menos y no ponto zero, menos a transformada, aqui, continuando com essa aqui, menos a transformada de y. E a transformada dessa função de grau, a gente também pode fazer. A gente aqui tem que essa é uma função que admite dois valores, né? Então, aqui, se a gente fosse calcular pela definição da transformada de Laplace, a gente teria aí duas integrais, seria a integral de 0 a infinito, e como de 0 até 3 ela admite um valor, e de 3 até infinito admite outro, então a gente teria duas integrais, e calculando os limites, a gente iria encontrar esse valor aqui, de e elevado a menos 3s sobre s. Então, continuando, a gente pode colocar em evidência f de s. Eu fico com s menos 1. E esse y de 0, a gente tem o valor dele, que é 1. Então, somando, fico com 1. E isso aqui. Então, eu posso passar essa parte dividindo. A gente fica com f de s igual a e elevado a menos 3s sobre s que multiplica s menos 1, mais 1 sobre s menos 1. Aqui a gente pode aqui reescrever esse 1 sobre s menos s, 1 sobre s que multiplica s menos 1, usando as frações parciais, porque fica mais fácil para a gente, né? Porque a ideia aqui é a gente encontrar porque esse f de s é a transformada de y, e a ideia é a gente encontrar funções aqui que a gente saiba que y que representa essa transformada. Então, aqui a gente pode escrever dessa forma aqui, a sobre s mais b sobre s menos 1, multiplicar a igualdade pelo denominador desse lado aqui, do lado esquerdo. Então, multiplicando, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar a que multiplica s menos 1, então as menos a, e vai ficar b que multiplica s, então bs. Colocando s em evidência, fica o ab menos a. Então, aqui é a igualdade de polinômios. Aqui eu tenho que o termo que multiplica s nesse lado aqui é zero, então, portanto, para que essa igualdade seja verdade, a mais b tem que ser igual a zero. E o termo aqui independente é menos a tem que ser igual a 1. Então, eu tenho a igual a menos 1. Se a é menos 1, b é igual a 1. Então, a menos 1, b é igual a 1. E aí a gente pode reescrever aqui. Então, eu fico com 1 sobre s que multiplica s menos 1 igual a que é menos 1. Então, menos 1 sobre s. E b que é 1, então 1 sobre s menos 1. E assim, a transformada de y vai ser
esse E elevado a 3 menos 3S vai multiplicar essa soma aqui. Então, eu vou ficar com menos E elevado a 3 menos S, que multiplica 1 sobre S. Esse 1 sobre S é a mesma coisa da transformada de 1, mais E elevado a 3, E elevado a menos 3S, que multiplica a transformada da exponencial. Se a gente for analisar a tabela, é exatamente isso, transformada da exponencial. Mais a transformada da exponencial também, que está aqui. Aí, a gente tem aqui, então, analisando a nossa tabela, a gente vai perceber que isso aqui, né, definindo como sendo um f1 de t igual a 1 e um f2 de t igual a e elevado a t, a gente vai ter que, quando t for igual a t menos 3, a gente tem que f1 de t menos 3 vai ser sempre 1, que é constante. E f2 de t menos 3 é e elevado a t menos 3. Então, pela tabela, isso aqui acaba sendo, como eu vou mostrar aqui, isso aqui acaba sendo um u de 3t vezes o f de 1 de t menos 3. E mais o u de 3t vezes o f2 de t menos 3. Isso aqui, essa transformada aqui, esse valor aqui é a transformada dessa função aqui. E dessa aqui. Então, esse f de t menos 3 a gente tem, que é 1, que é sempre constante. E esse aqui é o e elevado a t menos 3. Então, ficamos com essa resposta aqui. Então, y de t, há uma solução para essa equação diferencial do início, é essa função aqui. Y de t igual a menos u de 3t mais u de 3t elevado a t menos 3 mais e de t. Agora a gente tem do capítulo 2, do capítulo 28, a questão 2, que ele é uma aplicação, na verdade, de sistemas de equações diferenciais, junto com essa ideia, com esse método das transformadas de Laplace. E ele fala assim: considere dois tanques de água interligados, inicialmente sem sal em ambos. O tanque 1 possui 4 litros de água e o 2 possui 6 litros. No tanque 1 entram 2 litros de água por minuto, com concentração de 3 gramas de sal por litro. No tanque 2 entram 3 litros de água por minuto, com concentração de 1 grama de sal por litro. Uma conexão leva 3 litros por minuto de água bem misturada do tanque 1 para o tanque 2. Outra conexão leva 1 litro por minuto de água bem misturada do tanque 2 para o tanque 1. Do tanque 2 sai 3 litros por minuto de água bem misturada por um cano para fora do sistema. Então, a gente tem aqui, eu coloquei aqui as informações. No tanque 1 a gente tem um volume que é de 4 litros e no tanque 2 a gente tem um volume que é de 6 litros. No tanque 1 entra 2 litros por minuto de água com uma concentração de 3 gramas por litro de sal. E também entra 1 litro por minuto que vem do tanque 2, daquela conexão. E no tanque 2 entra 3 litros por minuto com 1 grama por litro de sal. E também entra 3 litros por minuto que vem do tanque 1 pela outra conexão. Aí eu coloquei aqui outras informações. Sai do tanque 1 3 litros por minuto, que vem do 2, que vai para o 2. E sai do tanque 2 5 litros por minuto. E também sai 1 litro por minuto, que vai para o tanque 1. Então, com essas informações, ele quer a quantidade de sal, né? Pelo tempo. Ele está pedindo a quantidade de sal pelo tempo. E a quantidade limite que fica quando esse tempo se prolonga. Então, aqui definindo o y de t igual à quantidade de sal no tanque 1 no instante t, y2 de t a quantidade de sal no tanque 2 no instante t. Aí a taxa, a gente pode utilizar a ideia de que a taxa de variação de sal em cada instante t vai ser igual à diferença entre a taxa que entra e a taxa que sai. Então, a taxa que entra a gente tem aqui,
a gente tem esses 2 litros por minuto com 3 gramas de sal. 3 gramas por litro de sal. Então, a gente vai ter uma concentração de 6 gramas por minuto, com relação ao tempo. Mais Y2 de T gramas dividido por 6 litros, que é o litro total lá, que permanece constante. E menos a taxa que sai, que a gente vai ter a 3 litros por minuto, que vai para o tanque 2. Então, menos Y de T sobre gramas sobre 4 litros do tanque 1, vezes a 3 litros por minuto, que é o volume, a taxa de volume. Então, isso aqui é o que sai, isso aqui é o que entra. Então, simplificando, a gente tem que a taxa de variação no instante T da quantidade de sal no tanque 1 vai ser 6 mais Y2 de T sobre 6 menos 3 sobre 3 quartos de Y1 de T. Então, essa aqui já é uma equação diferencial. Agora, para o tanque 2, a gente faz a mesma ideia. A gente vai ter aqui a taxa que entra, a taxa que sai. 1 grama a gente só multiplica para ter a taxa de sal. Essa aqui seria uma taxa de entrada, essa aqui também seria outra taxa de entrada, somando as taxas de entrada. Aqui uma taxa de saída, mais outra taxa de saída. Somando, temos a taxa total de saída. E a gente tem essas duas expressões. A gente tem, juntando essas duas equações diferenciais, a gente tem um sistema de equações diferenciais. Y1 linha de T igual a 6 mais Y2 sobre 6 menos 3 quartos de Y1. E Y2 linha de T igual a 3 mais 3 quartos de Y1 menos Y2. Então, para resolver isso aqui, a gente vai utilizar o método das transformadas de Laplace. Então, a gente define um f de S, essa transformada, como sendo a transformada de Y1. E a gente define um g de S como sendo a transformada de Y2. Então, a gente aplica a transformada nesse sistema, tanto nessa equação como nessa equação. E a gente tem, então, aplicando aqui a transformada nessa igualdade aqui, a gente tem a transformada da derivada primeira de Y1, mais a transformada disso aqui, que vai ser a transformada da soma. Transformada de 6, mais 1/6 da transformada de Y2, menos 3 quartos da transformada de Y1. Aqui. E na equação de baixo, temos a transformada de Y2' igual a transformada de 3, mais 3 quartos da transformada de Y1, menos transformada de Y2. Então, daqui, a gente tira o seguinte. Então, só fazendo uso da nossa tabela, a gente tem que a transformada de uma função, da derivada primeira de uma função é S vezes a transformada dela, menos ela no ponto zero, isso igual a transformada de 6. Eu poderia dizer que é a mesma coisa que 6 vezes a transformada de 1, que é a mesma coisa que 6 que multiplica 1 sobre S, que é 6 sobre S. E aqui a transformada, essa seria a transformada de Y2, que a gente definiu como sendo g de S, então seria 1/6 de g de S. Como está aqui, 1/6 de g de S, menos a transformada dessa 3 quartos de Y1. De Y1 a gente definiu como sendo f de S, então é menos 3 quartos de f de S. Está aqui. Aí, na mesma coisa a gente fez com a de baixo, né? Transformada de Y, da derivada de Y2, derivada primeira, seria S, g de S menos Y2 no ponto zero. E da mesma forma, continuando, 3 sobre S mais 3 quartos de f de S menos g de S. Então, a gente aplicou a transformar nas duas equações e a gente tem isso aqui. A gente poderia, para simplificar e ficar mais... para ficar mais fácil, poderia chamar isso de x e o g de S de y, né? Porque assim fica... Porque a gente tem um sistema de equações, então a gente vai utilizar um pouco de álgebra aqui para resolver. Ficaria mais fácil de visualizar.
Então aqui, o que aconteceu aqui, eu passei esse aqui para cá somando, coloquei o f de S em evidência, ficou S mais 3/4, menos G de S sobre 6, igual a 6 sobre S. Da mesma forma, passei esse G para cá, então coloquei em evidência G de S, que multiplica S mais 1, e passei esse aqui e deixei só o 3 sobre S aqui. E lembrando que como essas funções representam a concentração de sal, a quantidade de sal, né, na verdade, lá no início do enunciado ele disse que no instante t0 a quantidade de sal em ambos os tanques eram 0. Então as condições iniciais aqui a gente não precisou colocar. Então aqui para resolver esse sistema a gente pode usar a regra de Kramer. Aqui a gente calcula o determinante desses fatores. A gente tem S mais 3 sobre 4, menos 1 sexto, e menos 3/4, S mais 1, determinante disso aqui. Aí então só calculando o determinante, a gente só multiplicou aqui, deu S ao quadrado, mais S, mais 3/4 de S, mais 3/4 menos 3 sobre 24. Então, simplificando aqui, a gente chega que o determinante é S ao quadrado mais 7/4 de S mais 5 sobre 8. E o determinante com os coeficientes de x, né? No caso aqui, os coeficientes de f. Quer dizer, seriam os coeficientes de g, né? Então, seria 6 sobre s, 3 sobre s, e os coeficientes de g, a gente tem essa resposta para aqui. E aqui o determinante de y, que seria de g, com os coeficientes de f. Então, calculando o determinante, a gente encontra 3 mais 27 sobre 4s. E dessa forma, a nossa incógnita, nossa variável seria dada como sendo o determinante dividido pelo determinante geral. Então, seria o dx dividido pelo determinante e o g seria o dy dividido pelo determinante. Então, aqui seria 6 mais 13 sobre 2s dividido para esse determinante. E aqui o g seria 3 mais 27 sobre 4s dividido para essa equação quadrática. Então, dessa forma, a gente vai ter o seguinte. Isso aqui representa a transformada de Laplace de y1 e isso é a transformada de Laplace de y2. Aqui eu fiz primeiro a de y1, então só reescrevi aqui. Aqui é da soma, então eu só coloquei isso sobre isso, mais isso sobre isso. Então ficou exatamente isso aqui. Aí eu encontrei as raízes desse polinômio aqui. Então eu fiz aqui menos 7, né, menos a fórmula de Bhaskara simples. Aí S1 e S2 são as raízes. E eu escrevi isso aqui dessa forma. S mais 1 meio, que multiplica S mais 5 sobre 4. Então, 6... então, eu poderia escrever a transformada de y1 como sendo 6 sobre S1 mais 1 meio, que multiplica S mais 5 sobre 4. Mais 13, que multiplica... Aqui eu só passei o 2 multiplicando por dentro aqui. Então, ficou S, 2S mais 1, 2S mais 5 meios. Então, aqui a gente teria que fazer para ficar uma forma mais visualizável, a gente pode utilizar o método de frações parciais, né? Escrever isso aqui de uma forma mais visível. Então, aqui eu só reescrevi. Aqui eu utilizei o computador para fazer esse cálculo para andar mais rápido. Então, só escrever aqui a forma, né, que fica. E a gente chega que essa expressão aqui é igual a essa aqui. 8 sobre S mais 1 meio, menos 8 sobre S mais 5 sobre 4. Então, o A seria 8 e o B seria menos 8. E, beleza, tenho essa expressão aqui. Aí eu faço a mesma coisa por 13. Então, 13 sobre aquela expressão grande vai ser a mesma coisa que A sobre S, mais B sobre 2S mais 1, mais C sobre 2S mais 5 meios. Então, fazendo rapidamente, a gente tem que A vai ser 26 sobre 5, B vai ser menos 26 sobre 3, e C, na verdade não é isso,
porque tem esse 2 aqui, então a gente teria que colocar o 2 em evidência. Não, mas... vai ter esses valores. Aí a gente tem essa expressão que é equivalente a essa aqui. Então, a gente pode escrever a transformada de y1 da seguinte forma. Vai ser 8 vezes a transformada de uma exponencial elevado a menos t sobre 2, né? Se a gente for olhar essa aqui, vai ficar 1 sobre s mais 1 meio, que é exatamente a transformada de e elevado a menos t sobre 2. E da mesma forma aqui, seria a transformada de e elevado a menos 5 quartos de t. Então, eu só escrevi 8 que multiplica a transformada de e na menos t sobre 2, menos 8 que multiplica a transformada de 5t sobre 4. Mais esse valor aqui. Esse aqui seria exatamente a transformada de 1 multiplicado por 26 sobre 5, coloquei aqui. E isso aqui seria menos 26 sobre 3, que multiplica a transformada de e elevado a menos t sobre 2, mais 52 sobre 15, que multiplica a transformada de e elevado a menos 5 quartos de t. Então, daqui a gente já tem, né, todas as funções que compõem y1. Então, eu teria essa função, teria essa, que são as funções que compõem y1. Então, y1 de t vai ser 8 que multiplica essa aqui, menos 8 que multiplica essa aqui, 52 sobre 15 que multiplica essa aqui, e vamos ter esse valor aqui, que 26 sobre 5 que multiplica 1. Beleza. Aí eu só fiz aqui os cálculos, né? Esse aqui tem fator igual, então só fiz aqui a subtração. Esse aqui também tem fator igual, fiz a soma. Então a resposta de y de t seria menos 2 terços de elevado a menos t sobre 2, menos 68 sobre 15 de elevado a menos 5 quartos de t, mais 26 sobre 5. Então essa seria a função que representa a quantidade de sal no tanque 1. E quando o tempo tende a ser tende a infinito aqui, então tempos muito grandes, né? Intervalo de tempo muito grande, a gente tem que a quantidade de sal no tanque ela vai se estabilizar, vai permanecer constante em 26 sobre 5 gramas de sal. Isso foi só para y1. Agora, para y2, que é a quantidade de sal no tanque 2, a gente faz a mesma ideia. Pega a representação, a transformada de y2, que é g de s, faz isso aqui a gente já fez lá, que é encontrar as raízes. E a gente reescreve aqui, soma, então posso ser esse sobre esse sobre esse. Aqui vai ter 4s, que multiplica isso, né? Só fazendo aqui. Aqui, eu também utilizei aqui o computador para fazer mais rápido. Então, ficaria 4 sobre s mais meio, menos 4 sobre s mais 5 quartos. Então, o a seria 4 e o b seria menos 4. E para o 27, e para essa expressão aqui, 27 sobre 4s. Aí sim, eu teria aqui o A seria 54 sobre 5, o B seria menos 18 e o C seria menos 36 sobre 5. Então, essa expressão é equivalente a essa aqui. Então, a transformada de y2 pode ser escrita como da mesma forma que eu fiz, né? Se a gente for analisar, isso aqui seria a transformada de 1 multiplicado por 54 sobre 5. Aqui seria a transformada de e elevado a menos meio de t, que multiplica menos 18, e aqui seria a transformada de e elevado a menos 5 quartos de t, multiplicado por 36 sobre 5. Então, só coloquei as transformadas aqui, multiplicada por esses valores. Então, é a mesma coisa, já representa essas funções, já representa o y2. Então, eu posso reescrever o y2 como sendo aqueles valores multiplicados, né? Aí a gente teria o y2, a solução geral seria menos 14 e elevado a menos t sobre 2, mais 16 sobre 15 de elevado a menos 5 quartos de t, mais 54 sobre 5. Ali, é exatamente a mesma expressão aqui, né? 4, aí eu fiz aquela soma, as diferenças também, esse fator igual a esse fator, esse aqui igual a esse aqui, e a gente chega nessa solução. E aqui, quando o tempo tende a ser muito grande,
tende a passar um grande intervalo de tempo, a gente tem que a quantidade de sal no tanque 2 tende a se estabilizar em 54 sobre 5 gramas de sal.